Tempo, rotina e prioridade. Esse será o nosso tema, tratando de uma dor que corresponde ao nosso dia a dia. O nosso tempo, a nossa rotina, a nossa prioridade, ela está baseada na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Olha, se prepara essa semana, porque é uma semana de confronto para a gente deixar a nossa agenda organizada, porque não é à toa. Agenda é altar. E o nosso altar tem que ter prioridade. Tem que ter uma rotina disciplinada. E tem que ter tempo de qualidade para Deus. Então, se prepara. Esse é o início e mais uma semana que Deus tem nos dado. E para hoje nós vamos tratar um tema muito importante. Esse é o nosso encontro diário com Deus. Um devocional diário feito para a gente que quer comunhão com Deus. Olha, seu tempo revela o seu Deus. Você já pensou muitas das vezes que você dá prioridade a tantas coisas? Você gasta teu tempo com tantas coisas? E, na verdade, a tua rotina ela é aleatória. Exatamente isso. Então, olha, muitas das vezes a gente está com um tempo tão imprensado que quase não tem tempo para Deus. Se você não tem tempo para Deus, ou você não está conseguindo organizar a sua agenda, este vídeo é para você. E ele chegou na hora certa para a tua vida. Olha, uma forma prática e consciente. Nós vamos meditar hoje no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo do 15 ao 17. Diz assim, olha: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Que leitura maravilhosa! Olha, tempo é importante. Paulo, ele traz essa exortação, esse conselho para que os crentes, os cristãos de Éfeso, tivesse um procedimento diferente. Ele começa dizendo, olha, portanto, estais atento. Isso é uma forma prática e consciente. Estar atento é você estar em atividade. E olha, para quê? Para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. É claro que isso traz um contraste entre o proceder, o comportamento do insensato, daquele que não tem juízo no que faz, não tem disciplina, não sabe o que faz as coisas aleatoriamente, e daquele que anda em sabedoria. Paulo está dizendo, não seja semelhante, não tenha as mesmas qualidades que eles, mas andar em sabedoria, aproveitando cada momento. Em outra tradução diz, remindo, resgatando o tempo oportuno. Porque muitas das vezes nós estamos gastando o nosso tempo, que é a moeda mais cara que nós temos. Tem pessoas que pensam que tem tempo para tudo. Outros que percebem antes que não tem tempo para nada. E acabam dizendo, eu não tenho tempo para nada. Muitas vezes a gente está numa rotina que é acordar cedo. A gente vai para o trabalho, muitas das vezes é uma faculdade, muitas das vezes é um curso. E olha, chega a hora do almoço, a gente almoça rápido, não tem tempo para descanso, não tem tempo para nada. E acaba chegando a noite. E à noite a gente está cansado, exausto, sobrecarregado do dia. E às vezes a gente ainda tem tempo para responder alguma mensagem no Instagram, no WhatsApp. Mas muitas das vezes o tempo para Deus, ele é quase nada. É só o tempo de dizer boa noite, Senhor. Boa noite, Deus, eu vou dormir. Amanhã abençoe meu dia. Muitas das vezes é assim. Mas olha, o que Paulo está trazendo é um discernimento
que, claro, mostra o contraste da sabedoria e da insensatez que pode trazer, olha só, consequências espirituais. Muitas das vezes pode trazer depressão, pode trazer ansiedade, preocupações excessivas, oscilação da fé, porque não se tem uma rotina disciplinada que tem como propósito objetivo remir o tempo, aproveitar a oportunidade. Sabe, muitas pessoas não entendem gestão de tempo. Não é colocar regras rígidas, não é você colocar, sabe, aquela quantidade de etapas passo a passo para você fazer. Eu vou fazer isso, depois disso, isso, depois daquilo, aquilo, e seguir o dia todo fazendo essas regrinhas. Não. É você saber controlar o seu tempo, administrando bem aquilo que você está gastando tempo e aquilo que você está utilizando o tempo para trazer benefícios, principalmente espirituais. Olha, muitas das vezes passa desapercebido e a nossa atenção é cara e o desperdício dela, o desperdício de tempo é algo considerado imaturidade, insensatez, falta de sabedoria, inércia. Muitas das vezes é falta de maturidade você viver aleatoriamente. Paulo estava chamando para o caminho da sabedoria, aproveitando o tempo, a oportunidade, porque os dias são maus. A gente viveu um momento de pandemia onde a gente viu que o nosso tempo era importante. Não só o tempo da vida, mas o tempo de estar com a família, o tempo de estar com os amigos, o tempo de estar na igreja, o tempo de estar em comunhão com nossos irmãos. Isso a gente percebeu porque a gente não tinha mais tempo. E olha, o que você faz no tempo oportuno não é o ontem, não é o amanhã, é o agora. O agora é aquilo que você pode dominar, é aquilo que você tem certeza. Muitas das vezes parece incerto o futuro. Mas olha, o que nós fazemos agora é o que determina o nosso futuro. Então, olha, no devocional de hoje, nesse encontro com Deus, a gente deve entender que o mundo, ele está cheio de distrações. Paulo, ele fala isso a Timóteo. Não se distraia, não olhe, não se embarace com as coisas daqui, porque você tem uma missão. Muitas das vezes a gente coloca, no tempo que era para Deus, a gente coloca entretenimento, a gente maratona série. Eu mesmo gosto de assistir, tenho me policiado muito para remir o meu tempo que eu dou. Muitas das vezes 2 horas que a gente passa assistindo filme. Muitas das vezes 3 horas, às vezes o tempo passa tão rápido que a gente olha assim, nossa, eu passei esse tempo todinho, não é verdade? Então, olha, escreve aqui abaixo, nos comentários, dizendo exatamente isso, o meu tempo é precioso. O teu tempo é a moeda mais cara e as distrações que nos leva a grandes perigos pode ser um mal que você não está percebendo. Então, olha, esse é o nosso devocional que nos leva a um crescimento, a um desenvolvimento espiritual maduro. Então, olha, é perigoso, é necessário vigilância, é necessário ficar atento porque as distrações elas vêm e elas vêm de forma sutil. Qual o teu pensamento? Qual o teu primeiro pensamento do dia? Muitas das vezes a gente acorda e já pensa já em comer, já pensa no ônibus que a gente vai pegar, no Uber que a gente vai chamar, a gente já pensa já no que vai acontecer no nosso dia. E muitas das vezes o último pensamento do dia é: Senhor, eu te agradeço por mais esse dia. Porque na verdade o teu dia é um presente, é por isso que é chamado presente. O teu dia é um presente de Deus. Então o mundo compete pela tua atenção, você sabia disso? O mundo tenta te distrair e isso é um sistema. Sabe, na hora do almoço que você pega lá, às vezes passa uma mensagem evangélica, bíblica, mas às vezes você está querendo dopamina barata, satisfação instantânea, e você vai lá, só que é uma competição para tomar a tua atenção.
É uma competição para te levar a uma distração e sabotar o teu tempo. E importante, Deus recebe sobras? Será que Deus ele recebe sobras? A gente lembra lá de Abel e Caim. Abel ele trouxe a primícia, ele trouxe as primícias. E olha, nessa semana nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre disciplina espiritual. Nós vamos falar sobre mordomia. Nós precisamos entender que o nosso tempo é precioso e Deus também, ele se agrada quando a gente dá as primeiras coisas para ele. Será que você tem dado os primeiros tempos, as primeiras horas do teu dia para ele? Às vezes é tão rápido que às vezes a gente passa desapercebido. A gente levanta da cama, vai direto para o banheiro e depois come, depois vai ver, pega no celular e não dobra o joelho para dizer obrigado, Deus, porque o Senhor tem me dado mais uma oportunidade. Deus recebe sobras? Ou é isso só que nós temos? Precisamos de um despertar de consciência. Porque, olha, no versículo de número 17 diz: portanto, não sejas faltos de juízos, de sabedoria, de percepção, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Muitas pessoas não sabem qual é o seu propósito de vida, não sabem o que é que Deus quer para ela, porque eles não pegam numa Bíblia para ler, não oram, não jejuam, não tem momentos com Deus, não tem encontros diários com Deus. Olha, devocional não é apenas momentos de leitura, você apenas ficar lendo ali, sabe? É momentos de transformações. Aquilo que a gente coloca na nossa rotina molda o nosso pensamento. Mas aquilo que transforma o nosso coração são os momentos com Deus. Então, olha, por isso que o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus. E aqui também fala, buscar e compreender. Isso é, você ter uma consciência despertada que internamente priorize uma vida com tempo organizado. Você precisa ter um tempo organizado e uma vida rendida a Deus. Porque senão, caso contrário, você vai ter um tempo de vida desorganizado e isso é uma vida perdida. É necessário um esforço intencional de se alinhar-se com o propósito divino. Observe que Paulo está dizendo, buscai. Isso aqui é uma forma contínua, diária, objetiva, intencional de buscar satisfação com Deus, os momentos com um propósito. Então, olha, se você não tem tempo para Deus, ele ocupa apenas a sua intenção. Isso é verdade. Olha, nós já estamos encerrando, mas nos acompanha também. Diariamente nós postamos vídeos, conteúdos relacionados para o nosso desenvolvimento espiritual, trazendo boas novas, trazendo amadurecimento e posicionamento. Então, olha, se você não tem tempo para Deus, ele apenas está ocupando a tua intenção. Eu tenho intenção, eu quero, mas você se esforça para tantas coisas, para obter tantas coisas, para conquistar tantas coisas, e parece que o tempo de Deus, olha, é desse tamanho. Mas olha, que Deus te abençoe tua vida. Eu te agradeço por ter chegado até aqui conosco. Então, se inscreve se você não é inscrito no canal e compartilha. Seja um canal de bênção para outras pessoas e evangelize. Através do teu compartilhamento com uma, duas pessoas, você já está evangelizando.